E depois de alguns dias parado, o Bitcoin resolveu subir, chegou a bater quase 5% de valorização, hoje batendo ali nos 44.300 dólares. É disso que nós vamos falar nesse vídeo. Vamos atualizar a análise gráfica do Bitcoin, também vamos falar de dados macroeconômicos extremamente importantes que a gente teve hoje, tivemos muitos dados aí muito relevantes e também vamos falar da análise de sentimento aí do Bitcoin. Então, bora lá. Mas antes de continuar, galera, não deixe de se inscrever no canal, deixar o like para dar aquela força e também ativar o sininho aí para receber as notificações. E bora lá, galera. Bem, Bitcoin, tá? Aparentemente, o que ele está fazendo aqui é romper para cima um padrão gráfico conhecido como triângulo simétrico, tá? Geralmente é um padrão que, quando rompido para cima, ele dá continuidade ao movimento prévio, que no caso seria essa pernada de alta aqui que saiu da região dos 36 até a região dos 44, tá? Se a gente projetar aqui esse movimento, né? Esse movimento todo, o alvo para o Bitcoin seria na região dos 50 mil dólares. Porém, galera, eu acredito aqui que ele pode sim subir nos próximos dias, tá? E não só pelo gráfico, também pelos fatores fundamentais do mercado que a gente tem. A gente tem nos próximos dias aí, galera, a divulgação de informações aí sobre o ETF do Bitcoin. Há uma expectativa enorme que eles podem ser aprovados ali no início de janeiro, na primeira quinzena de janeiro. Isso aí tá deixando os mercados muito animados, tá? Isso tá movimentando tudo e sim, tá? Eu vejo possibilidade aqui de o Bitcoin subir, tá? Algumas altcoins podem ter uma performance ainda melhor do que o Bitcoin é normal, tá? Geralmente as altcoins elas são mais voláteis, né? Mas, galera, tem um detalhe aqui, tá? Eu não confiaria nessa projeção de 50 mil dólares, porque a gente tem um detalhezinho importante chamado retração de Fibonacci, galera. Se a gente olhar aqui, os 61% da retração de Fibonacci, ele fica justamente ali naquela região dos 48.700 dólares aproximadamente, tá? Então, antes dos 50 mil, na minha visão, o Bitcoin pode chegar ali e perder o fôlego, tá? Não estou dizendo que vai acontecer exatamente isso, mas quem estuda análise gráfica sabe que 61% da retração de Fibonacci é um dos pontos aí mais fortes da análise gráfica em termos aí de retração, tá? Em termos de ser resistência ou suporte, é um ponto que costuma haver um ponto de reversão ali. Um exemplo que a gente tem disso daí é o que aconteceu lá em 2019, 2018, tá? A gente teve o Bitcoin batendo ali na região dos 13 mil dólares aproximadamente naquela época, né? Aliás, 13 mil dólares, tá? Que era exatamente 61% da retração de Fibonacci. Isso aí no auge do bear market ali de 2019 foi o preço mais alto que o Bitcoin alcançou ali durante o bear market, tá? E depois vocês veem que ele corrigiu. Não estou dizendo que vai acontecer exatamente o mesmo, tá? A gente não pode tentar adivinhar o futuro, né? A análise gráfica é probabilidade, mas eu vejo uma probabilidade grande da região de 61% ali ser o alvo aqui para esse movimento de alta que o Bitcoin está ensaiando. E galera, a gente tem que falar também dos dados macroeconômicos. Hoje tivemos alguns dados macroeconômicos que não caíram bem para o mercado americano, tá? O mercado americano que já vinha subindo aí desde o final de outubro, desde a metade de outubro ele está subindo sem parar, né? E agora, galera, a gente está tendo aqui uma situação no mercado americano que é a gente teve uma correção hoje por causa, como eu disse, de alguns dados que eu vou mostrar aqui. Ao meio-dia tivemos a confiança do consumidor relativa ao mês de dezembro e a expectativa do mercado era 103 e veio 110,7, galera. Bem acima da expectativa e bem acima do dado anterior de 101, tá? Isso aqui mostra o consumidor americano muito animado, quer dizer mais consumo, mais inflação, ter que manter os juros altos, tá? Só que aí um detalhe, galera, a gente tá falando do mês de dezembro, tá? Mês de dezembro é um mês de consumo lá nos Estados Unidos, assim como no Brasil, né? Que os Estados Unidos também é um país predominantemente cristão, então Natal, virada do ano, essas coisas são comemoradas logo agora em dezembro, então as pessoas viajam muito em dezembro, as pessoas compram comida para fazer com a família, né, para preparar, compram bebida para beber com a família, reúne com a família, então as pessoas tendem a consumir mais, a viajar mais, então é normal você ter o consumidor mais confiante aí no mês de dezembro, tomando mais risco, vamos dizer assim, ou gastando mais dinheiro, tá? Então, por isso que eu não vejo esse dado aqui como, nossa, que coisa horrível, acabou, né, agora o Fed vai ter que deixar os juros altos para o resto da vida. Não vejo isso como algo terrível, tá? Mas aí também veio o dado de venda de casas usadas relativos ao mês de novembro e veio 3,82 acima dos 3,78 que eram esperados aí pelo mercado, tá? Se ele veio acima do que era esperado pelo mercado,
também foi outro dado, né? Então, assim, desde outubro, só tendo dado bom, inflação caindo, pela primeira vez a gente teve alguns dados mostrando a economia dos Estados Unidos aquecendo, o que assusta um pouco os mercados, porque o mercado fica com medo da inflação não cair e o Fed ter que manter os juros altos, que é o que derrubou o Bitcoin aí desde 2022, tá? Final de 2021, para falar a verdade, né? Então, essa é a situação. Mas, galera, amanhã ainda tem mais, tá? Amanhã, às 10h30 da manhã, vai ter PIB trimestral, revisão do PIB trimestral dos Estados Unidos, tá? Às 10h30 também, pedidos iniciais do seguro-desemprego. Às 10h30 também vai ter índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia. Dados aí extremamente importantes, então a gente pode ter alguma volatilidade no mercado americano amanhã, às 10h30, tá? E também, galera, essa semana não acabou, viu? A gente vai ter mais dados relevantes aí na sexta-feira, dia 22 de dezembro. A gente vai ter o núcleo de pedidos de bens duráveis relativos ao mês de novembro. A gente vai ter o núcleo do índice de preços PCI, galera, que é o dado de inflação que o Fed olha. Os últimos têm vindo bons, tá? O que vai ser divulgado na sexta-feira, depois de amanhã, é o de novembro, mas é extremamente importante. O mercado está ansioso para ver como que isso vem, tá? Se ele vier acima da expectativa, seria ruim. Se ele vier acima de 0,2. Se ele vier igual ou 0,2 ou abaixo, é bom, tá? O mercado tende a comemorar. Vamos ver como vão vir esses dados. Eu acho que isso é extremamente importante. E vamos ver aqui, né? Espero que os próximos dados não joguem um balde de água fria nesse rally que está ocorrendo na Bolsa Americana aí desde outubro. E não podemos deixar de falar da nossa querida análise de sentimento, galera. O que a gente tem aqui, tá? A gente tem aqui, primeiro, a maior parte das pessoas apostando na queda, tá? Ali entre, hoje, né? Entre 10, hoje não, tá? Hoje, dia 20, me desculpe, viu, pessoal? Tô sem óculos aqui, tá meio difícil para ver, mas desde hoje, às 10 horas da manhã, a galera começou a abrir posições apostando que o Bitcoin iria cair, tá? A gente vê aqui o long short ratio caindo e, ao mesmo tempo, o open interest subindo e a taxa de funding também. A taxa de funding tá meio deslocada aqui, né? Ela subindo não significa a mesma coisa, mas a gente vê que a galera começou a apostar na queda e as baleias não perderam tempo e começaram a jogar o mercado para cima, tá? Por enquanto a maioria está apostando na queda. Vamos ver se essa tendência se mantém aí ao longo da semana com os dados macroeconômicos que a gente vai ter aí em breve. E a gente também não pode deixar de olhar aqui o Liquidation Rich Map da HighBlock, que estava com uma liquidez acumulando ali acima, né? Eu acho que eu cheguei a comentar nos últimos dias aí que na região dos 43.700 tinha bastante liquidez acumulada, as baleias não perderam tempo, jogaram ali e, pelo visto, já pegaram a maior parte da liquidez, tá? E eu não confio muito nessa liquidez que está formando aqui na região dos 40.500 mais, porque o mercado ele foi subindo, 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 e quando ele faz isso, geralmente as pessoas que estão apostando na alta acabam ganhando, então elas estão provavelmente muito alavancadas para estar com a liquidação aqui nos 40.400, então provavelmente elas fechou. Isso não quer dizer que o Bitcoin vai voltar ali abaixo, tá? A gente tem que ver aí os novos níveis de liquidez, e aqui no mensal a gente consegue ver isso até com uma maior clareza, tá? A gente consegue ter uma visão melhor aqui. E no mensal, galera, a gente vê que ainda teria muita liquidez acumulada aí no Bitcoin, ali na região dos 45.400, tá? Então, tem combustível para o Bitcoin subir aí, tá? A galera que andou shortando aí desde que o Bitcoin estava ali na região dos 42.300, 41.100, essa galera foi ficando presa ali no short, né? Abriram a posição aqui nos 42, por exemplo, e o mercado foi lá e começou a subir, fazer movimentos de alta, né? Foi para 43 aqui, por exemplo. Essa galera ficou presa, tá? Muita gente não conseguiu fechar a posição. Lógico que pode ter gente que fechou, mas, enfim, eu acho que vocês me entenderam, né? À medida que o mercado foi andando, isso sinaliza pra gente, à medida que o mercado foi andando, foi acumulando liquidez aqui, isso sinaliza pra gente que pode ter muita gente presa aqui, que se as baleias jogarem o mercado para cima, elas podem conseguir bastante liquidez, tomar o dinheiro dessa galera aí, tá? Então, esse é o detalhe importante que a gente não deve deixar de olhar. E, galera, a gente também tem que ficar atento nas altcoins, tá? Eu tô vendo aqui que o Bitcoin, ele tá num FOMO gigantesco, né? Porque a gente tá tendo aí vamos dizer assim, a gente está tendo aí um mercado num momento bom, né? Então, a gente está tendo um FOMO gigantesco aí para o Bitcoin, mas a gente pode ver aqui também que as altcoins estão aí prestes a fazer algum movimento, tá? Geralmente, depois que o Bitcoin faz um movimento desses aí maior, né? A gente costuma ter as altcoins também fazendo
esse tipo de movimento, tá? E hoje, inclusive, galera, é muito sintomático. O Bitcoin está subindo com os outros mercados caindo e com o DXY subindo. A gente vê aqui que o DXY subiu hoje, tá? É sinal de que o Bitcoin está subindo por motivos do próprio mercado de criptomoedas. E geralmente depois que o Bitcoin faz uma valorização, a gente pode ter algumas altcoins, principalmente aquelas de menor liquidez, fazendo uns pumpzinhos aí, tá? Não é aquela mesma coisa que era em 2021, no bull market ali, moeda subindo 100%, 200, 300%. A Gala, que inclusive eu compartilhei no canal aqui na época e comprei também, né, que subiu 7 vezes. Enfim, naquela época não vai ser aquilo ali, tá, gente? Eu duvido que agora, nesse momento aqui, no final de 2023, início de 2024, a gente vai ter aquilo. Mas a gente pode ter um mini bull run, a gente pode ter um movimento aí, porque depois que o Bitcoin sobe, as pessoas que perderam a hype, elas costumam procurar altcoins aí para comprar, tá? Então eu tô de olho aqui, é nas altcoins, o Bitcoin sim pode subir, mas eu não acho que o movimento dele vai ser tão grande mais, pelo menos no curto prazo, tá, gente? Tô dizendo aí para os próximos dias ou horas, talvez semanas. Eu não acho que ele vai simplesmente ir para 100 mil no início de 2024, igual tem gente que prevê, ou 69 mil topo histórico no início de 2024, igual muita gente acha que vai, tá? Não tô falando que essas pessoas estão erradas, mas eu acho assim que o mercado ele tá subindo por causa dessa hype do ETF, que em breve a gente deve ter alguma resposta, alguma solução que pode, vamos dizer assim, por fim a essa especulação que está movimentando o mercado aí desde junho, né? No mais, pessoal, é isso. Desejo a todos aí uma excelente quarta-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais. Tchau.